Boa noite a todos. Dar início à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, dia 1º de setembro, horário cedo de noite, turma de terça-feira. Nossa aula prática de hoje, nós vamos começar a falar sobre desenvolvimento de projetos mecânicos, né? Nós estamos ainda numa fase inicial da nossa disciplina, discutimos alguns parâmetros, né, em relação a influências diretas e indiretas que podem cair sobre o nosso projeto, né, no momento do desenvolvimento, no momento da produção. Então a gente mostrou lá aquela linha, aquele plano, né, que a gente trabalha geralmente pensando lá na manufatura, matéria-prima, projeto, manufatura ou construção e comercialização, e que existem fatores transversais que influenciam, né, culturais, sociais, de gênero, que podem influenciar nossos projetos, políticos, religiosos, diversos, e que, desse modo, então a gente viu alguns parâmetros nesse sentido e vimos outros também em questão no desenvolvimento do produto, né? Então, muitas vezes eu penso num produto lá, tem vários fatores, como ergonomia, processo de produção, segurança, material de composição, transporte, validações, né, dele. Então, não foram todos os parâmetros ainda que nós gostaríamos de discutir na disciplina, mas é justamente esse o objetivo, que a partir da atividade de hoje vão gerar resultados que nós vamos discutir entre nós e ver pontos de vista. Então, vamos lá. Para a gente começar a nossa aula, você começa com essa frase, que a gente vai repetir ela várias vezes, tá? Um projeto só pode ser considerado incorreto caso ele não atenda às exigências previamente especificadas. Do contrário, ele poderá apresentar apenas características de eficiências distintas. Então, quando a gente fala lá de projeto certo e errado, como a gente comentou em algumas aulas, o certo e errado é justamente isso, de atender ou não o objetivo no qual ele foi designado. Agora, se ele atende, a forma de você atender esse objetivo pode variar aí o quesito de eficiência, né? Então, alguns projetos podem ser mais eficientes do que outros. O produto, o componente, a ação ou a reação, né? Então, muitas vezes, por exemplo, você vê, não é ação, vamos chamar de um evento, por exemplo, um banco, uma empresa, né, geralmente de segurança de dados, na área de informática, por exemplo, eles promovem um evento a fim de descobrir quem consegue ultrapassar aquela barreira, um firewall, invadir um sistema ou desenvolver tal projeto, né? A fim de que caçar parâmetros, pensamentos justamente que eles não levaram em consideração, a fim de prever falhas, erros, né? Existem alguns projetos, por exemplo, que a gente já participou assim, eu participei de uns 2 nesse modelo, e que é muito comum a gente ver, às vezes geralmente associados à própria, como a gente pode falar, universidade, escola de ensino, né? Por exemplo, a SAI Mini Baja, né, o projeto do Baja, ele é um projeto nesse nível, onde você tem um motor padrão, você tem um motor básico para todos, e você dá diversos objetivos a serem cumpridos. Logicamente, quem conseguir contribuir com melhor rendimento, melhor eficiência de ideias, geometrias, formas construtivas associadas ao mesmo motor, tem uma vantagem, tem a ganho na competição. Logicamente, ali você busca o quê? Ideias, né? Caçar possibilidades de aplicação daquele sistema. Uma vez na Unifor também surgiu uma empresa com um aspirador. Então, eles tinham o desenvolvimento de um sistema de aspiração de ar, e você tinha que desenvolver um projeto de eficiência partindo de um aspirador, né? Daquele motor dele, da característica dele. Então, tem vários projetos nesse conceito. E, geralmente, esses projetos são para a gente buscar ideias, buscar pontos de vista, buscar culturas distintas. E é a mesma coisa que nós temos na nossa atividade de hoje. Então, se vocês olharem essa planta, né, esse desenho técnico que está aparecendo aqui, vocês vão falar, pô, aula passada a gente falou sobre esse mesmo elemento, na última terça-feira, né? Mas, na verdade, hoje ele está um pouquinho diferente. Então, se a gente abrir lá o nosso AVA, vocês abrirem lá, tem tanto em PDF quanto em foto. Se vocês abrirem essa foto, vocês vão ver que no momento aqui, nós temos as geometrias, mas nós não temos medidas, né? Todas as peças estão sem medida.
como também elas são aqui, agora eu posso falar para vocês, apenas uma diretriz construtiva, tá? Tem também em PDF lá, opa, ele abriu aqui, ó. Tem tanto em foto em PDF para vocês olharem, vejam que não existem cotas, tá? Por quê? Partindo desse princípio, que não tem dimensões, nós vamos olhar algum daqueles parâmetros estudados. Então, veja, quando eu penso num produto, aqui, ó, num produto, eu tenho que pensar em diversos fatores para o sucesso do mesmo. Como assim? Vamos lá, vamos falar de segurança, por exemplo, né? No sentido de confiabilidade, disponibilidade, segurança de operação, né? Ergonomia, relação homem-máquina, também na modelagem, forma, design, conforto de usar o sistema, produção, tipo de recurso, como ele vai ser fabricado, quais os componentes, né? Controle a qualquer momento durante o processo de produção do objetivo. Vamos falar aqui de transporte. Eu preciso transportar esse nosso equipamento de forma que ele possa embalar ele, talvez, encaixotar, despachar para outra região. Então, dependendo da minha geometria lá, o meu pacote vai ser maior, ou eu já pensei numa geometria que ele trabalha em um único conjunto. Né? Estou falando de modo geral aqui ainda, já a gente vai afunilar essas nossas informações. Montagem, né? Durante e após a produção, como são as peças encaixadas, como vai ser meu ritmo de produção ali. Manutenção, inspeção, monitoramento, reparo. Se esse meu equipamento se desgasta, eu posso recuperar ele. Ou se eu tenho um plano de manutenção, quais são os componentes que eu tenho que rever de tempos em tempos. Após o final da vida útil dele, ele pode ser reaproveitado de alguma forma? Ou não, ele é meramente um lixo, né, um descarte. Custos, tempo, prazo, ou seja, tudo que está envolvido aqui dentro do nosso sistema. Por que isso? Nós, na aula passada, colocamos a proposta de desenhar esse rodízio e montar dentro do nosso software com os parâmetros de medidas. Vejam que quando você tem as medidas, você desenhar e montar é tranquilo, você faz aqueles quesitos. Agora, se eu chegar para vocês e colocar a seguinte proposta, precisamos desenvolver um rodízio baseado nas seguintes informações. Ele tem que ser capaz de carregar uma carga de 350 quilos. Ele tem que trabalhar numa operação, na velocidade máxima de operação de 5 km por hora. Não tem necessidade de ter freio, ok? Estático. Quando a gente fala estático, ele não é aquela rodinha boba que tem giro, né? Ele é estático, ele é unidirecional. E que ele tem que superar obstáculos de uma altura de 35 milímetros. Então, a partir dessas considerações, o que a gente pensa, né, de forma construtiva para determinar essas dimensões, essas medidas? Não só medidas. Vejam que isso aqui é apenas uma diretriz. Não obrigatoriamente o meu projeto final tem que ter essa geometria. Tá? Logicamente ele tem que ter um rodízio. Mas será que ele vai ter um eixo? Não vai ter um eixo? Como vai ser esse eixo? Como vai ser esse apoio? Qual a geometria da base, o tamanho da base? Né? Quais são os parâmetros que eu, projetista, vou falar eu, André, pensaria geometricamente e em dimensão, em material, para ele ser capaz de suportar 350 quilos unitário, né? Trabalhar numa velocidade de 5 km por hora, sem freio estático, e superar um obstáculo de 35 milímetros de altura. O que eu pensaria? Logicamente, eu sou um engenheiro, eu penso um pouco mais sistemático, nós somos engenheiros, pensamos um pouco sistemático. Posso pensar também em outros fatores, né? Porque se eu pensar somente naqueles fatores, pode ser que meu projeto não tenha um sucesso, uma satisfação total do meu cliente. Porque meu cliente hoje, ele pensou somente nisso. 350 quilos, 5 km por hora, 35 milímetros, que é o degrauzinho que ele tem lá, que o elemento tem que ultrapassar. Tranquilo. Mas se eu pensar assim, por exemplo, em ergonomia, será como é o piso desse meu ambiente que ele vai trabalhar? Será que eu posso pensar em alguma forma aí de conforto? Se a gente pensar assim, por exemplo, vocês já devem ter escutado lá no nosso próprio bloco D, por exemplo, vou falar da Uniform, nós temos
uma cerâmica no piso, que são pequenas, então eu tenho um rejunte muito próximo um do outro, né? E quando passa algum carrinho ali, até mesmo aquelas bolsas, né, que o pessoal tem para carregar um material que é com rodinha, ela faz aquele barulho repetitivo, né? Como fosse passando por um monte de degrau. Será que aquilo ali é ergonomicamente um conforto de trabalho satisfatório? Ou eu poderia pensar alguma coisa para minimizar isso? Legal. Vamos lá, como vai ser aí esse meu produto que eu estou desenvolvendo aqui? Eu tenho uma premissa de atendimento, de fabricante, mas ele pode atender o mercado. Se ele atender o mercado, eu vou ter que exportar, transportar, despachar ele para outras regiões. Pô, dependendo da minha geometria, vamos pensar aqui um pallet, né? 1 metro, um em 20 por 800. Quantos produtos eu consigo colocar ali em cima? Veja que eu estou vendo diversos parâmetros. São várias diretrizes. Pode ser que eu não me preocupe com transporte, eu me preocupe com conforto, com o processo de montagem, né? Com a manutenção, com o pós-uso dele, depois que ele se desgasta, o que eu posso fazer, né? Não, eu já estou pensando, não estou pensando aqui na reciclagem, outra pessoa. Estou pensando aqui na manutenção, estou pensando no transporte e na produção dele. Legal. Outra terceira pessoa pode pensar mais em segurança, né? Na montagem dele, como ele vai ser manufaturado, né? Qual vai ser o custo final dele? Hoje em dia todo mundo quer fazer um projeto de baixo custo, mas não pensa quais os custos envolvidos, mas se você perguntar para uma pessoa, tudo é baixo custo, né? Mas tranquilo, eu sou muito contra esse termo baixo custo. Então, tempos e prazos, eu prefiro falar em eficiência. Eu acho que quando você fala de eficiência, o custo ele é um coadjuvante ali, né? Ele é apenas um ponto a ser discutido, mas não é relevante. E reciclagem, né? Então, veja que são pontos de vista distintos. Qual que é a nossa proposta de atividade para vocês? Pessoal, essa atividade, ela não contempla ponto, tá? Ela é meramente como reforço de aprendizado. Qual que é o objetivo? Você pegar, também não se atente, não fique presos à geometria. Aqui é um direcionamento. Se você pensar numa geometria diferente, numa caracterização diferente, não tem problema. Qual que é a ideia aqui? É você determinar valores a uma roda, a uma base, a um suporte. Logicamente, seu produto ele tem que ser aqueles características que a gente falou, né? Ele tem que ser mercável, ele tem que ser manufaturável, né? Ou seja, tem que ser produzido, capaz de ser produzido, capaz de ser montado, capaz de ser comercializado, né? Atendendo somente essas premissas. Nosso cliente, no ponto de vista dele, que é o ponto de vista do usuário, né? Ele quer o quê? 350 quilos, 5 km por hora, sem freio estático e superar um degrau de 35 milímetros de altura, como se fosse uma mangueira ali no chão, algum elemento que ele tem que transpassar aquele sistema. Vocês têm, como segunda-feira é feriado, vocês têm um tempinho a mais aí, o ideal seria vocês entregarem até antes da aula de terça-feira. Então eu vou colocar aí mais ou menos até o final da segunda-feira, porque na terça-feira nós vamos fazer uma outra atividade, mas não é de trabalho. Eu vou usar as ideias de vocês para estruturar a apresentação da nossa aula. Vai ser de forma anônima, não vou falar de qual projeto é qual projeto, mas eu quero que a gente olhe e faça um comparativo entre as diversas ideias que nós vamos ter. Hoje, nossa turma aqui são 14 alunos. Tecnicamente, somos 14 mentes diferentes, tá? São 14 culturas diferentes, gostos e assim por diante. Não vou falar gênero nem nada, mas entrariam vários fatores distintos, que para uns talvez um ponto seria mais importante, para outros seria um segundo ponto, um terceiro ponto, né? Então, qual que é a ideia? Vocês com calma, olharem, pensarem. Eu preciso fazer um rodízio que ultrapasse esses fatores. Tem aqui pontos que eu posso agregar valor ao meu projeto, né? Outros, para eu agregar aqui ergonomia, eu vou deixar de lado o custo. Tranquilo, é uma decisão sua, você é o projetista. Lembra que vocês têm decisões a priori, né? Vocês que dão a palavra final. Então veja que toda a teoria que a gente discutiu na disciplina, ela pode ser empregada num mero exercício como esse. Então, vocês, ao final do desenvolvimento, dentro do software mesmo, pode fazer a montagem lá, como vocês acharem melhor. O ideal é desenhar as peças e fazer a montagem. É você
fazer justamente a entrega por e-mail. Então, você vai anexar lá para mim, logicamente, um arquivozinho zipado, com todos os componentes e com a montagem, a fim de a gente poder discutir isso na nossa próxima aula de terça-feira, tá? Com o intuito do quê? Não é o intuito de comparar projeto melhor ou pior, não é. Lembre-se, um projeto ele está correto. Se ele atende às especificações, ele está correto. Mas com certeza nós vamos ver alguns com alguns pontos de eficiência melhores do que outros. Deu para entender mais ou menos a nossa lógica, nossa proposta? Beleza, professor. Agora sim, o meu computador ele aqui, se considerar ele um micro-ondas, ele não está rodando nem o prato, mas daqui para lá vai dar certo. Então, vamos começar a correr isso aí. É aquilo que eu falei para vocês. Infelizmente, a gente ainda não está com acesso ao laboratório, tá? Mas eu estou vendo isso com a coordenação. Assim que liberar, nós vamos combinar aí algumas aulas lá presenciais, se for o caso de todo mundo aceitar, quem aceitar. E também, qualquer coisa, se for o caso, algumas aulas vocês podem ter acesso lá, assistir essa nossa aula, estando lá na Unifor, entendeu? Então, nós vamos ver aí alguns parâmetros bem interessantes aí na forma de tocar a nossa disciplina. Mas agora, de início, pessoal, se eu não puder fazer, tranquilo, pense lá alguns parâmetros para a gente discutir a próxima aula, pense mentalmente, não consegui desenhar, mas eu vou mentalizar aqui, eu vou colocar as minhas medidas, vou colocar os meus parâmetros, vou detalhar aqui um texto falando da documentação do memorial de decisões, né? Memorial de... Desculpa, me fugiu só a palavra. É o memorial de ações, de decisões, né? Porque eu tomei aquela decisão, a justificativa, para mesmo se eu não fizer o meu desenho, terça-feira que vem, segunda feriado, terça-feira que vem, quando a gente for discutir a disciplina, eu falar, eu pensei nisso também, bacana, legal, a gente viu que foi um pensamento mútuo e ele realmente agrega valor. Eu pensei essa geometria dessa forma e realmente, se eu pensar ali numa segurança, talvez eu tenha que reforçar um pouco mais esse meu elemento, ou se eu pensar um outro ponto de vista. Eu não quero falar muito, porque quando a gente fala muito, a gente acaba dando... Não é dando spoiler nem nada. A gente acaba direcionando o pensamento e tirando a criatividade. Por isso que eu não quero falar muito em características, geometrias, nem nada. Quando a gente começa a falar, a gente induz a pessoa a pensar naquela linha de raciocínio. Ou seja, a gente limita a criatividade. Ok? Pessoal, dúvidas sobre os parâmetros, sobre a nossa proposta? Não, professor, sossegado. Tranquilo? Pode falar. É até 350 quilos ou tem que ter 350 quilos? Não, ele tem que ter uma capacidade de carga unitária de 350. Isso é uma coisa muito certo. interessante. Sua Uma roda. Isso, unitário. É uma pergunta muito interessante a sua. Veja que você já gerou um questionamento que você poderia fazer para o cliente. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando vai fazer ali uma reunião de abertura com o cliente, né, pegar as premissas, é justamente os detalhes. Então, faz um rodízio aí para 350. É até 350 ou a partir de 350, né? Aqui o nosso é a partir de 350, né? Então ele tem que ter uma capacidade de 350 quilos. Entendeu? Tem que ter o fator de segurança, pelo menos. Com certeza, né? Veja que são muitos fatores que influenciam. Mas aí eu não quero colocar muitos detalhes, a gente podia falar horas aqui em relação a cada ponto desse. Eu não quero comentar com vocês, justamente que eu vou deixar esses comentários para quando a gente tiver os projetinhos de cada um. E aí a gente vai de forma anônima colocar um na tela e falar, olha que pessoal, e aí, se a gente olhar esse projeto aqui, por exemplo, esse aqui é o nosso que está desenhado, se a gente fizer uma análise nele aqui de segurança, o que vocês acham? Uma análise de ergonomia, uma análise de esforço. E aí, como que vocês avaliam esse projeto, entendeu? Na questão do obstáculo, vamos ver a medida aqui que foi colocada. Será que, o obstáculo vai ser um problema, talvez, né? Talvez a eficiência dele não seja satisfatória como outros. E assim nós vamos discutindo o projeto. Tranquilo? Professor, Opa. tem uma forma no software de eu verificar que ele suporta essa carga e como é que eu faço para analisar essa questão da velocidade? Pronto, olha aí que interessante. Duas perguntas muito interessantes. Pessoal, o software tem análise de esforço. Quem quiser dar uma olhada, não é obrigatoriamente necessário agora, tá? Mas você pode, você tem a ferramenta na mão.
Se você olhar depois, me lembrem lá no grupo, eu posso mandar um link da aula da turma passada, falando sobre esforço mecânico, sobre análise de elementos finitos, que é o esforço mecânico. Se você quiser usar, maravilha. Se você não usar, não tem problema. Eu quero mais hoje, a nossa ideia é trabalhar a nossa mente, nossa capacidade de evolução criativa. A gente está desenvolvendo nossa criatividade, né? Eu tenho que ter dentro de mim a percepção que se eu tenho uma carga nessa aqui magnitude, será que isso aqui é muito? Será que isso aqui é pouco? Quanto será isso aqui? Né? Se você fazer uma conta rápida aí, 350 quilos, dá mais ou menos 4 graus de... Não, dá mais. 6, acho que era 6 graus de... É que eu mudei esse peso aqui da aula passada. Mas a gente tinha calculado isso aqui em cerveja, né? E aí você ia ver que 350 quilos num parâmetro é pouco, no outro parâmetro é muito, né? 5 km por hora é muito ou é pouco para vocês? Depende, né, professor? Se Parece for, muito, na minha opinião. se for velocidade empurrando, é muito, né? E se for Agora, puxando? Agora, se for um carrinho em cima e tal, é pouco. Pronto, ó, eu vou comentar uma coisa da velocidade com vocês, vou abrir esse ponto. Quando a gente tem uma dúvida, não seria uma dúvida, você tem um parâmetro, vamos analisar, vamos pesquisar. Qual que é a velocidade que um ser humano anda, em média? Alguém sabe? 10. Por aí, né? Não 6 quilômetros. 6. 7. Pronto, olha lá. 4. Vocês já andaram numa esteira lá na academia alguma vez? Qual a velocidade que vocês colocam lá? Sem correr? 7. 5, 6. 5. Olha aí. Pronto, ó. Então talvez 5 km por hora seja a velocidade de um ser humano andando, né? Quando você vai fazer compra no mercado, você não usa um carrinho que tem 4 rodinhas? Acho que aquelas rodinhas ali, vocês nunca correram com um carrinho de supermercado? Acho que ela correu, né? Conseguiu correr um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então talvez aquela rodinha do supermercado, ela tenha uma velocidade de operação aí de 5 km por hora ou a mais. Né? Mas levar 350 quilos a 5 km por hora é meio perigoso, né? Será? Se a gente for lá no atacadista, vamos no atacadão, sem fazer propaganda, quanto é o peso, quanto aquele carrinho suporta? Alguém sabe? Acho que é 450, né, não? 200. Opa, um por vez, desculpa. Não, acho que é 450, professor. Aquele grandão que Exatamente. não tem nem a grade por volta, que até tem uma bolinha. Uhum. Exatamente, que, né, que ele mexe o coisa. Então vejam, quando vocês olham os parâmetros desse, não prendam a sua... Não criam receio. Pesquisem, olhem, observem, vamos ver nosso dia a dia, né? A aula passada, a gente colocou até dentro da própria aula, estou colocando já coisas a mais que eu queria que vocês pensassem, eu acabo respondendo as coisas. Uma coisa que a gente pode fazer muito rápido aqui, por exemplo, né? Ó, vou abrir aqui no Google mesmo, vou colocar aqui rodízios, né? Ó, rodízios, PDF aqui, ó. Catálogo de rodízios, ó, Rodex, aquele que a gente viu aula passada. Olha, esse aqui fala algumas geometrias estruturais, índice de produtos, né? Ó, tipos de roda. Aqui tem a classificação de produtos, capacidade de carga, né? Ó. Só que aqui está em newtons. Ou veja, rapidinho a gente consegue fazer uma pesquisa, né? A gente dá uma olhada, vê parâmetros. O que eu quero mostrar para vocês? Não criem receio em relação aos parâmetros. Lembrem-se que, às vezes, isso vem de uma demanda do cliente. O cliente quer. Pode ser um problema dele, pode ser uma necessidade dele, né? Eu tenho que fazer um rodízio lá para suportar um pallet. Lá esse pallet tem 500 quilos, 600 quilos, talvez. E aí você pensa, tem aqui a parte de distribuição de energia. Deixa eu só abrir ela aqui, que é bem interessante. Mas são 4 rodas, né? É porque eu tô pensando nisso. Uma Será? roda para 350 quilos. Mas será que... O que ele quer dizer é que uma roda tem que suportar 350, porque quando ele botar o conjunto por inteiro vai ter uma resistência maior. Mas será que ele vai usar 4 rodas? Se ele usar 3? Mas também Pode ser tem o também. fator de segurança, né? Do projeto. Talvez ele tenha pensando já Entendeu? nisso. Pessoal, vejam isso, ó. Nem sempre um carrinho é com 4 rodas, né? Vou comentar uma coisa muito interessante para vocês. 2004. Primeira vez que nós, na Unifor, fomos para uma competição do Baja, né? Foi a primeira equipe do Baja que a gente viajou.
Chegamos lá em São José dos Campos para a competição. A FEI tinha levado 2 carros. Todo mundo pensava num carro de 4 rodas. O carro número 2 da FEI era 3 rodas. Em que sentido? As 2 rodas de trás, tinha que ter 4 rodas, estava na norma, mas as 2 rodas de trás, eles colocaram elas próximas. No meio delas só tinha espaço para o disco de freio e para a barra de suspensão que tinha e a coroa, né, da corrente. Mas eram 2 pneus próximos. Quando todo mundo olhou aquilo, todo mundo passou assim na cabeça, pô, ninguém pensou nisso, cara. Quando esses caras fizeram prova de tração, eles foram primeiro, tipo, a tração deles foi fenomenal, sabe, assim? Tipo, tiveram vários pontos. Teve outros que eles perderam, em relação à estabilidade deles não ficou muito bacana, mas eles poderiam ter trabalhado melhor depois de um tempo. Mas naquele dia a gente pensou, pô, por que o carro tem que ser sempre 4 rodas naquela distribuição, né? Como também já teve equipes que colocou o motor dianteiro no Baja, né? A tração dianteira, já teve Baja de tração integral nas 4 rodas. Veja que a ideia, os conceitos de cada pessoa variam de projetista para projetista. Então, em função das decisões, das premissas dele. Então, você pensar assim, o cara quer um rodízio para 350 quilos. Será que se eu olhar aquele catálogo, 350 quilos é muito ou é pouco? Pode ser que 350 seja o menor peso de uma categoria, que tem rodízio lá que pega 1.500 quilos cada um. São aplicações, né? Se vocês entrarem lá, por exemplo, no nosso laboratório de usinagem CNC, o nosso centro de usinagem, ele está em cima de 4 rodízios, o centro de usinagem, né? Aí ele tem freio, são 2 estáticos, 2 móveis lá, que você consegue mexer a ferramenta, a máquina. São características, são aplicações. Então, nosso cliente chegou, ele quer uma carga unitária de 350 quilos, né? Uma velocidade de operação, uma característica construtiva, sem freio estático, e uma altura de 35 milímetros de obstáculo. Então, vejam, abram a mente, pesquisem, olhem. Muitos se assustaram, pô, 5 km por hora? Pô, se eu for andar, pensando de modo geral, eu ando a 6 km por hora. Pô, eu vou andar mais rápido que esse rodízio, né? Se eu transformar isso aqui para metros por segundo, talvez eu possa ter uma comparação aí de quanto ele vai percorrer num segundo, né? Eu tenho noção de velocidade. E assim sucessivamente. Entendam, né? A gente falou aqui, ó, não vamos entrar ainda mais detalhes não, senão eu acabo colocando muitos pontos e aí acaba estragando a discussão depois aí das características dos rodízios. Mais algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Vamos lá. Professor, a questão dele ser estático, eu não Pronto, o estático... Quer dizer que ele não muda de direção. Isso, não é aquele bobo, né? Aqueles rodízios que giram. Ele é estático, esse aqui é estático. Ó. Certo. Ele só tem um sentido de giro, né? Para trás e para frente. Ele teria que ter outro de giro, né? Um bobo, vamos falar assim, aquelas rodinhas bobas, né? Para permitir o giro. É como se fossem as rodinhas de trás do carrinho de compras, né? Que elas são estáticas. Ok? Certo, obrigado. Legal. Comentários, pessoal? Vamos lá. Lembrem-se, conforto, ergonomia, né? Manutenção. Custo, eu acho que é uma consequência, melhor a eficiência. Segurança de operação, né? Falaram aí bastante vezes que fator de segurança, mas tudo está intrínseco ali. Logicamente, qualquer produto que você compra, ele tem umas limitâncias, né? A gente gosta muito de colocar o exemplo de um carro. Um carro, ele vem com 5 assentos, tecnicamente, 5 assentos de segurança, mas se a gente perguntar, todo mundo já andou com mais de 5 pessoas num carro. Então, realmente, a gente vai colocar algumas limitâncias, alguns parâmetros, mas ele pode falhar devido aos métodos de utilização, né? Você vai ter que dar o cliquezinho lá no final com política de uso do sistema, né? Hoje em dia, todos os softwares fazem isso. E aí, mais algum parâmetro, alguma dúvida? Toda avaliação de carga e resistência do projeto tem que ser feita pelo software. Não tem cálculo à parte. Vamos lá. Nesse momento, não é necessário isso. Não precisa ser uma coisa tão complexa. Nosso intuito aqui hoje, nós estamos discutindo ainda na disciplina a questão da criatividade, a questão da busca pela informação. Qual priorizar, como uma coisa pode priorizar a outra, né?
é nesse intuito. Entendam, se a gente for falar desse mesmo projeto, por exemplo, não lembro exatamente a data, mas mais no final da disciplina, a gente vai ser capaz de fazer um esforço, uma análise de esforço mecânico por elementos finitos. A gente pode colocar ele num túnel de vento para ver qual é a aerodinâmica dele. A gente vai poder fazer uma simulação de movimento dele. A gente vai poder variar aí material, textura, vários parâmetros que estão no nosso dia a dia. Mas fiquem tranquilos, pensem vocês hoje, com os recursos que eu tenho na mão, em questão de pensamento, em questão de ideias, de pesquisa, como seria o meu rodízio hoje, né? A ideia é justamente essa, pessoal. A gente pensar em características, em sistemas, em geometrias, né? Que atendam a esses parâmetros. Fiquem tranquilos. Eu quero fazer uma análise de esforço, elementos finitos. Fiquem tranquilos, eu posso mandar para vocês um linkzinho aí. Se vocês analisarem elementos finitos SolidWorks no YouTube, por exemplo, vocês vão achar diversas ferramentas falando sobre isso, diversos vídeos, tutoriais. Se você entrar no nosso próprio software, não precisa nem buscar lá. Eu não abri ele aqui ainda, mas eu vou abrir se vai dar tempo. Professor. Opa, pode falar. É interessante mandar como um extra aí pra gente, né? Já fica a título de curiosidade, quem quiser usar ou não. Desculpa, não entendi, Ibsen. Cortou. Eu digo, é bom mandar lá no grupo, porque fica como um extra, né? Título de curiosidade, quem já quiser ir mexendo com essa parte. Vamos lá. Por que eu não sou a favor de mandar? Eu não quero influenciar vocês em nenhuma decisão. Entendeu? Quando um cliente chega para você, o cliente vai chegar, vou usar um exemplo chega um cara da saúde lá para você, você é um engenheiro, legal, eu preciso que você projete isso aqui para mim. Ele tem que suportar essa carga, nessa velocidade e pular esse degrauzinho. Lá na minha empresa eu tenho esses degrauzinhos de um setor para o outro, ele tem que passar por esses degrauzinhos lá. Faz esse rodízio aí para mim. Ele vai te falar isso, entendeu? Eu não quero trazer para vocês qualquer parâmetro que eu falar, eu posso influenciar a linha de raciocínio de vocês, entendeu? Então, por isso que eu não estou colocando tanto. Mas, por exemplo, abriu aqui o nosso software, se eu pegar ele aqui, deixa eu ver se ele vai abrir aqui essa janela. Tutorial SolidWorks, como a gente mostrou aqui, ele foi para a tela principal, mas eu trago ele para cá. Dentro do próprio tutorial aqui, da ferramenta, você tem aqui a questão de análise de projetos, avaliação de projetos. Tem aqui, esse aqui, é flow, esse aqui, de esforço. 45 minutos. Ele mostra o passo a passo de como você fazer. Né, Dentro do software lá de vocês, quando vocês instalarem, por exemplo, aqui, deixa eu só fechar aqui. Ele vai ensinar a ativar também, tá? Por exemplo, dentro de uma peça. Deixa só ele abrir aqui. Abrir agora o software. Geralmente eu deixo suprimido, né, por causa de recurso de máquina e tal, mas você ativa ele. Então você vem aqui, suplemento SolidWorks, essa abazinha tá pra gente, se não tiver, é só clicar no botão direito e ativar ela, suplemento SolidWorks aqui. E aí tem aqui, SolidWorks Simulation. Então aqui eu vou ativar, você vai ver que vai abrir um monte de abazinhas aqui. Tá abrindo, Pronto, simulação, abriu. Quando eu clico nela aqui, calma, tá aqui. Pronto, novo estudo. Ele já ativou, eu preciso de uma análise para simular, né? Ele falando aqui, não há geometria para ser simulado. Eu já abro aqui o parâmetro de simulação, por exemplo, entendeu? Então veja, eu vou desativar ele aqui, e aí ele vai sumir ali para mim. Mesma coisa toolbox, por exemplo, eu vou fazer uma montagem, eu vou usar um parafuso, eu tenho aqui minha biblioteca de projetos, né, onde eu posso usar parafusos, esses outros elementos, tal, toolbox aqui, Mas não pensem nisso agora. Vamos pensar em geometria, em ergonomia, né? Se eu fosse desenvolver esse projeto, como eu pensaria ele hoje? Quem quiser usar ferramentas, fique à vontade. Como também, se tiverem dúvidas durante o projeto, podem perguntar. Tem nosso grupo de WhatsApp, Torpedo, Unifor Online. O intuito aqui, lembrando, é trabalhar com vocês aqueles parâmetros iniciais, aquelas características em que sentido? Eu pensar ali num produto que ele seja ergonomicamente correto, talvez eu pensar num material que eu tenha um descarte final, mas esse material tem que ser capaz de suportar a carga. Essa carga, essa operação, ela é ergonômica, mas ela é segura, né?
Eu tenho equipamentos da periféricos que precisam de manutenção periódica, não tenho, né? Essa velocidade requer que eu use tal elemento, outro elemento. Então, a gente vai trabalhando tudo isso. Tranquilo? Beleza, professor. Valeu. Legal, show de bola. Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento? A gente vai ter que entregar o desenho técnico também, professor? Ou é somente a montagem e a Isso. função? Então, na verdade, o que vocês precisam mandar para mim assim? É um arquivozinho, vocês podem zipar uma pasta. Não adianta você mandar só a montagem, ela não abre. Vocês têm que mandar as peças e a montagem. Não precisa fazer o detalhamento técnico, não precisa. Vocês podem imprimir isso aqui para vocês usarem como referência, talvez lá no projeto. Eu rabisco muito, né? Medidas, tal, eu faço, eu particularmente. Mas o que eu preciso receber? Só um arquivo, uma pastazinha compactada com as peças e a montagem. Tranquilo? Certo. E a gente que não tem o programa, professor? Faz à mão? Pode fazer. Pensem, como a gente comentou, né, no início, pensem nos parâmetros, talvez usem mais esse recurso, façam um esboço aí da sua geometria, quais seriam as dimensões, né? Pensem nas características geométricas, pô, vou colocar isso aqui por causa disso, aquilo ali por causa daquilo, como vai ser meu sistema de eixo, como vai ser minha geometria de fixação, a base, né? Pensa mais ou menos, só para depois, quando a gente for discutir os projetos, você ver a sua ideia e fazer uma análise. Pô, eu pensei nisso também, bacana, olha que legal, ele pensou naquilo, eu não tinha pensado, né? Para a gente ver o que bate. Tranquilo? Beleza. Show de bola. Pessoal, não é uma coisa de outro mundo, fiquem tranquilos, tá? Não é uma prova, não é um teste, nem nada. É meramente de conhecimento. Por quê? Depois, a partir do resultado dessa atividade, vai abrir para a gente várias portas em questão de análises. E aí nós vamos começar a pensar um pouco mais aprofundado dentro dos projetos, né? Vamos ver pontos, o que é mais relevante, o que não é, como tomar uma decisão, como eu estar seguro daquela decisão que eu tomei, e assim por diante. Ok? Pessoal, mais alguma coisa? Qualquer dúvida, estamos à disposição nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo Unifor Online, ou até mesmo nosso grupo do WhatsApp, ok? Ah, sim, ainda bem que o Martoni mandou o nome aí, ó. Por favor, coloque o nome de vocês aqui, para a gente gerar a lista de frequência. No mais, agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, estou à disposição, ok? Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Pessoal, não deixem para a última hora. Boa noite, professor. Vão pensando, vão desenvolvendo. Boa noite. Vão fazendo aí a ideia do projeto. Não deixem para o último momento. Se deixar para o último momento, sua criatividade, seu raciocínio, tudo meio que não é tão eficiente como poderia ser você ir desenvolvendo, maturando o seu projeto. Beleza? Beleza, professor. Boa noite. Beleza. Valeu, boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite. Só esperamos um Boa tempo noite. aqui para o pessoal terminar de colocar os nomes. Valeu, boa noite. Beleza, boa noite, Lunar. Boa noite, Edson. Um abraço. Pronto, acho que foi aí. Valeu, boa noite.